Bom dia! Bom dia! Deixa eu salvar o nome da live. Peraí, gente, que eu tô salvando. Fixar. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que frio! Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo tá uma friaca, gente, mas uma friaca. Na verdade, agora até melhorou, né? Porque semana passada tava muito frio mesmo. Agora já tá um pouquinho melhor. Tô precisando aprender jeito novo de amarrar meus cachecol. Esperar as mamães irem entrando. Olha, eu acho que vocês devem ficar muito ansiosas mesmo por essa live. Porque eu preparei ela com muito carinho, com muito conteúdo, para que vocês de fato possam sair daqui da live e colocar em prática na casa de vocês. Ai, em Natal não tem frio. Ai, que chato, gente. Quem mora em Natal tem uma inveja branca de quem mora na praia. Que saco! Eu tô atendendo uma mãe e aí eu falei assim pra ela, e aí, frio aí? Ela falou, Fê, acho que você mandou mensagem errada. Ela mora lá pra cima também, que é super quente. Acho maravilhoso. Não gosto de frio não, gente. A gente passa por ele, mas falar que a gente gosta dele é mentira, né? Semana que vem nós faremos uma live, tá? Dos bebês maiores. Essa semana nós vamos fazer aqui, falar, né, hoje, de bebês de 6 a 16 meses, porque a gente vai sair ele de 4 sonecas até 2 sonecas, tá? E aí a semana que vem a gente deixa pra fazer a transição pra 1 soneca e até 3 anos de idade, tá? Queria pedir pra vocês uma coisa, queria pedir pra que vocês compartilhassem com mais mamães que vocês conhecem, que tem bebês nessa faixa etária, pra que elas possam entrar aqui e assistir essa live, tá? Queria falar pra vocês que eu fiz essa live com muito carinho e com muita informação, né? Vou me apresentar um pouquinho antes. Tem muita mãe nova chegando por aqui, né? Pra que a gente possa começar a falar, porque a gente tem um conteúdo longo aí pela frente. Eu sou Fernanda, né? Sou Fernanda Carreiro. Eu sou fisioterapeuta e sou educadora física. Eu não exerço mais hoje, mas tenho ali minha formação. Eu acho que hoje essa formação ela me dá muita base com relação ao desenvolvimento da criança, com relação a respeitar a individualidade da criança, né? Porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas falando sobre sono e falando de forma... não sei se a palavra é desrespeitosa, mas falando de forma na qual eu não... olho para a individualidade de cada criança, o que eu acho que é um ponto muito importante. A gente vê muitas pessoas falando sobre sono sem olhar para a fase do desenvolvimento que essa criança tá, né? E eu acho que isso é um ponto essencial e que é um ponto de extrema importância, tá? Eu comecei a estudar sobre sono, já vai fazer 4 anos e meio, né? Com o sono da Diana. Diana era uma criança de 8 meses que não dormia à noite e que acordava, tipo, inúmeras vezes à noite, né? E eu não sabia nada sobre rotina, eu não sabia nada sobre forma de adormecer, sobre ambiente de sono. Pensava eu que era algo instintivo. Tinha estudei muito, na verdade, sobre o parto. Queria muito um parto normal, então estudei muito. Queria muito amamentar, então estudei muito. Mas sono, achava que era só fechar o olho e dormir, né? Nunca achei que eu precisasse ter uma base ali para poder conduzir, para poder auxiliar a minha filha, né? E foi então que eu fui tendo as grandes dificuldades com o sono da Diana e foi sendo assim cada vez mais difícil e cada vez mais exaustivo. E aí eu queria chegar num ponto, inclusive, de uma postagem que eu fiz ontem pra gente iniciar a nossa live, pra gente iniciar o nosso assunto. Quero vocês compartilhando, gente. Quero muita mãe aqui. Tem muita informação hoje aqui importante pra que vocês coloquem em prática. Compartilhem com as mães que vocês conhecem. Manda um aviãozinho aqui, fala assim, vem assistir, manda pras amigas, que a live vai ser muito boa, tá? Vocês vão sair daqui hoje podendo colocar coisas em prática na casa de vocês, para que vocês colham melhoria com relação ao sono, tá? Eu falei que isso é minha missão de vida, assim, porque
eu acho que a gente tem extremos, né? Então eu tenho um extremo onde eu naturalizo a privação de sono, eu normalizo qualquer comportamento com relação ao sono. O que eu não concordo porque isso desestrutura a família, eu não concordo porque não é saudável para a criança, porque é uma criança que acorda inúmeras vezes, que não tem autonomia nenhuma. Eu não tô dizendo em dormir a noite toda, eu tô dizendo em ter qualidade de sono, o que é de extrema importância, tá? Então tem um lado que normaliza isso, né? E que põe a mãe massacrada, acordando 510 mil vezes e ainda dizendo que no dia seguinte essa mãe precisa ter... precisa estar pronta para cuidar dessa criança e ainda não pode estar nada cansada e nada irritada. Não concordo, não é minha linha, sou completamente contrária a isso. E também não concordo com o outro lado, onde diz uma criança de 3 meses já pode fazer 12 horas de sono, já tem que fazer 12 horas de sono. Não concordo, tá? O sono, gente, ele não é linear, né? Então é natural que por vezes essa criança acorde e que por vezes essa criança nos solicite quando tem algo que não tá legal ou quando mesmo essa criança precisa se sentir segura e é no momento ali que ela vem de proximidade pra querer essa segurança, querer esse colo, querer esse aconchego. E isso é muito importante, né? Quando eu falo em autonomia, eu queria deixar muito claro que autonomia não significa abandono no berço. Autonomia não significa que a gente não vai ter que demandar esse tempo ali, que a gente não vai conduzir, que a gente não vai se conectar e que por vezes a gente não vai dar colo para a criança, né? Autonomia não significa isso. Autonomia significa uma condução, significa um direcionamento, mas sempre a gente vai ser porto seguro dos nossos filhos, tá? Então, sempre que uma criança acordar com algum desconforto, ou mesmo precisando às vezes de um aconchego, vai precisar de colo. Então, são esses dois extremos. A gente precisa ter um caminho do meio. Eu digo que é o caminho do meio do rio, né? O caminho do meio do rio, ele é muito difícil, ele é trabalhoso, porque eu tenho que ensinar, porque eu tenho que encorajar, porque quando dá uma desviada ou para um lado ou para o outro, eu preciso ir lá e recolocar no meio do rio. Quando dá uma afogadinha, eu preciso ir lá e voltar. É sempre ali cuidando, né? Isso envolve, né, ser mãe e ser pai. Eu acho que isso é bem importante que a gente entenda, tá? E que fique bem claro para vocês. Então, assim, o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é esse sono, o melhor sono possível para a idade que o seu bebê tá. Como eu faço para conseguir construir isso? É em cima disso que a gente vai trabalhar, tá? Eu acho que quando eu vivenciei a privação de sono, eu só conhecia esses dois extremos. Eu só conhecia o lado de que, nossa, minha filha só ia dormir à noite bem se eu jogasse ela no berço e deixasse ela morrer de chorar, o que eu nunca consegui. Ou saísse do quarto, um abandono ali, o que eu não concordo. Ou então eu teria que vivenciar isso mesmo, que era isso a maternidade, né? Aí eu saio de um extremo, entro no outro e eu tava ali perdida. Eu tava no dia seguinte exausta. Gente, vou ter que dar uma sussidinha aqui. O pós-covid tá bem difícil, com muita tosse, tá? Vocês abaixam o som aí pra na hora que eu for tossir. Então, eu acho que eu tive muita dificuldade em achar esse caminho do meio. E é esse caminho do meio que eu quero mostrar hoje nessa live aqui pra vocês. Que eu quero ensinar para que vocês possam colocar em prática, tá? Porque foi muito difícil eu conseguir construir isso. E quando eu construí, foi leve. Eu consegui entender o que eu precisava priorizar e como eu podia organizar para o meu caminho ser leve como mãe. Ser leve não significa que não dá trabalho, que tem dia que eu tinha vontade de falar assim, tô saindo correndo, mas é isso, tá? Não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, tem entender o que está acontecendo para que a gente possa organizar, tá? Vamos lá, vamos falar de forma geral primeiro, pensando num bebê de 6 meses até 16 meses, o que é que eu preciso cuidar com relação ao sono. O primeiro ponto, não menos importante, e que muitas vezes a mãe diz, isso tá tudo bem, e assim, relapsa com relação a isso, é o ambiente de sono. Já falei 310 mil vezes sobre isso, e eu percebo a resistência que os pais têm em olhar para o ambiente de sono. Peraí, vamos identificar, vamos ver se tem alguma coisa errada, porque a gente sempre é relapso, tá? E a gente não pode ser, tá? Porque isso é um ponto extremamente importante. Ambiente de sono é escuro, tanto durante o dia quanto durante a noite. Vou justificar o porquê. Durante a noite é inegociável, é produção de melatonina, tem que estar escuro. Se eu tiver uma luz
Azul, porque a luz que eu vi, não sei na onde, na cromoterapia, não sei do que traz tranquilidade. Tá, amiga, mas a luz azul, ela impacta a produção de melatonina, o que é extremamente importante na noite. Então, você quer usar a luz azul para trazer calma, você usa durante o dia, durante a noite, pelo amor de Deus, vamos usar a escuridão. Fê, mas eu preciso amamentar, eu preciso trocar uma fralda, eu preciso enxergar alguma coisa. Obrigada, Marcela! Olha lá, a tipo 2... Quem já fez Enneagrama sabe, só lê esse comentário. Como você tá linda, eu digo obrigada, tipo 2, gostando de um elogio, né? Tô brincando, gente, é que eu não tô lendo os comentários porque senão eu me perco. Depois eu vou voltar pra ler, mas agora eu preciso falar o que eu quero falar com vocês, senão eu me perco total, tá? Se vocês puderem compartilhar a live com algumas amigas, pra que a gente enche essa live de mães, pra que elas possam assistir, sair da live e já colocar um monte de ajuste em prática. Manda ali, ó, tem um aviãozinho, compartilha, tá? Vamos lá. Então, assim, ó, sobre ambiente, à noite, se eu preciso dar mamar, se eu preciso trocar uma fralda, eu tenho a luz vermelha. Eu, particularmente, não gosto de deixar a luz vermelha a noite toda ligada. Vou contar pra vocês por que eu não gosto. Gente, a criança com 6 meses, até ali mais pra frente, com um ano e pouquinho, ela tá extremamente olhando pra tudo, querendo ver tudo, querendo, né, mexer em tudo. Se tiver a luminosidade, a chance dessa criança querer ficar olhando, mesmo sendo a luz vermelha, que é uma luz saudável, é muito grande. Então, se for possível, a escuridão, super indico a escuridão, tá? E quando preciso, tem a luz vermelha ali de forma bem indireta. Durante o dia, Fernanda, nossa... Ó, gente... durante o dia, o que eu faço? Não vai trocar o dia pela noite se eu fizer escuro durante o dia? Não, gente, não troca o dia pela noite. Nessa idade, a criança já tá produzindo melatonina, não se troca mais dia pela noite. O que pode, às vezes, acontecer da criança passar um tempo acordado é quando essa mãe, né, ou esse cuidador, não organiza a rotina. E aí, o que acontece é que a criança faz muito sono durante o dia e passa a sobrar sono durante a noite. E aí, a criança, às vezes, fica desperta ou acorda mais vezes da noite. Aí, sim... mas aí é uma questão de ajuste de rotina e não o fato de estar claro ou escuro. Por que então, Fernanda, que você indica a escuridão no dia? Gente, eu indico a escuridão no dia porque se a criança ficar olhando para as coisas, tem criança que super se desconecta do ambiente, fecha o olho e dorme, e tem criança que é curiosa. Então a chance da criança ficar olhando e não querer dormir é muito maior. Ou a chance da criança estar dormindo e aí na transição do ciclo abrir o olho, ver uma coisa e querer brincar ao invés de seguir dormindo é muito maior. Então cuidar desse ambiente é muito importante. Vou tomar água, peraí. É muito importante, tá? Outra coisa com relação ao ambiente. Ambiente tem que ser fresco. Ambiente quente desfavorece o sono. Ambiente quente faz com que a criança fique se despertando. Como é que eu sei se a minha filha tá com frio ou tá com calor? Agora, aqui quem mora no Brasil, que não tá lá no Nordeste, tá passando frio, né, gente? Porque tá frio. Então a melhor forma é a gente colocar a mão no peitinho e a mão nas costinhas da criança para saber. Extremidade, mãozinha, narizinho, orelhinha, pezinho, normalmente tende a ficar mais geladinho. É extremidade, gente. Tem menos circulação, é natural que isso aconteça. Aí a minha questão é assim, agora tá frio, né, aqui. Como é que eu faço pra aquecer minha criança? Eu, Fernanda, sou apaixonada por aquecer em camadas. Até 1 ano de idade não é indicado que a gente... Gente, ó, eu não vou conseguir ler as perguntas de vocês agora, tá? Eu vou falar tudo, nessa live eu vou falar tudo sobre o sono. Vou falar desde o ambiente de sono, até as transições de soneca e até a forma do adormecer. Então, assistam até o final comigo, que vai ter tudo aqui. Anota o que for importante, anota o que você não tá fazendo em casa, porque senão vocês vão se perder, tá? E depois acabam esquecendo de detalhes que são extremamente importantes, tá? Gente, eu vivo com o papel do lado meu, assim, pra eu anotar o que eu preciso falar ou o que eu preciso lembrar, porque se eu não anotar, eu de fato esqueço. Então faz uma anotação para que vocês possam ajustar, tá? Então assim, ó, sobre a temperatura, agora tá frio, né? Quem mora aqui no Brasil e que não tá lá em cima, num lugar privilegiado, que não tem frio nunca, tá muito frio. Até 1 ano de idade,
não é indicado que a gente coloque coberta. Então é aquecer em camadas. É bora, macacão e macacão por cima. Depois de 1 ano de idade, tem criança que mexe, se enrola na coberta e se acorda, o que eu vejo muito. Então, eu indico também que aqueça em camadas. Diana, agora, com 5 anos, que tá parando mais coberta, mas eu sempre aqueci ela em camadas, porque a gente não fica naquela ânsia de ficar querendo ir ver a criança. Outra coisa, se a criança tá dormindo, a criança tá dormindo, tá tudo bem, tá tudo certo, confia no teu filho, você precisa também confiar nesse processo do teu filho. Agora, se a criança tá se acordando, aí que eu vou fazer esse checklist pra ver se não tem nenhum desconforto com relação a frio e calor, tá? Outra coisa ainda do ambiente, a questão de umidade, né? Às vezes a gente liga o aquecedor ou liga o ar-condicionado, isso faz com que a criança se desperte mais, porque até então a criança estava em um meio aquoso, né? Acabou de nascer ali, principalmente os mais pequenininhos. Então, assim, hidrata as vias aéreas da criança com soro fisiológico, conta-gota, coloca uma bacia de água no quarto para favorecer a umidade desse ambiente, porque isso é importante, tá? São detalhes que são muito importantes. Aí, ainda sobre ambiente de sono, escuta bem o que eu tô falando. Até o 3º mês a gente vê pra tudo quanto é lugar, né? Usa o ruído branco. E aí a gente vai associando o ruído branco como se fosse um trem mágico. Como se fosse algo que, nossa senhora, nunca mais a gente era só ligar e resolve como uma varinha de condão, né? Tudo pronto, resolve. Não funciona assim. Mas o ruído branco, ele ajuda a abafar o som. Então, por exemplo, eu vou entrar dentro do quarto e hoje tem gente limpando minha casa. Eu pego e ligo o ruído branco. Ela não vai escutar, a criança não vai escutar o rodo batendo, a criança não vai escutar o cachorro latindo. É para abafar o som externo, é pra gente isolar o ambiente. Escuta bem, não é milagroso. Eu ligo antes da criança dormir e desligo depois que a criança acordar. Não existe malefício nenhum. Se você mora numa rua que é super barulhenta à noite, você pode deixar a noite toda ligado, desde que você não coloque muito próximo da criança, desde que você não deixe mais alto do que 50 decibéis, tá? Não existe malefício nenhum. Ruído branco que funciona é o ruído branco que é contínuo, não desliga no meio, porque normalmente quando desliga no meio a criança desperta, tá? É isso. Então, sobre ambiente de sono, vocês anotaram, para que vocês façam um ajuste? Anotaram de entrar às 5 horas da manhã dentro do quarto e olhar para fora para ver se não tem luz entrando? Porque isso atrapalha a criança, tá? Esse ajuste de ambiente, ele é muito importante. Aí a gente precisa falar um pouco sobre a questão de rotina, né? Quando a gente fala sobre rotina, o que vem na cabeça da mãe às vezes? Aquilo que todos os dias eu preciso fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, eu não posso mudar nada. E não funciona assim. Rotina serve para gerar previsibilidade, para gerar segurança para a criança, para que a criança saiba o que vai acontecer. E a rotina ela serve, gente, para que o funcionamento do corpo da criança funcione bem. Então, não adianta vocês pegarem uma receita de bolo da internet e querer enfiar na casa de vocês. Porque não é dessa forma. Quando a gente fala, por exemplo, sobre janela de sono, sobre transição de soneca, o que eu vejo? Foi feita uma média. Foi pego várias crianças nessa faixa etária e foi feita uma média. E por que eu gosto de janela de sono? Por que eu gosto de médias de soneca por faixa etária? Pra dar um padrão, assim, pra dar um norte pra mãe, sabe? Pra mãe saber mais ou menos por onde que ela vai. Mas não é que você tem que pegar e enfiar isso na criança. A melhor rotina é aquela rotina que atende aquela criança. É aquela rotina que ela vem em cima da observação daquela criança. A partir do momento aonde eu pego uma rotina pronta e eu tento enfiar na minha criança, sendo que às vezes não é o que a criança está precisando, não vai funcionar, vai gerar frustração para a mãe, vai gerar irritação para a criança. Então, olha só, pega um papel, um caderninho, assim, ó, eu já falei, né, que eu sou do papel, gente, eu sou da época, juro, eu sou da época do livro na mão, de grifar, eu sou da época do papel que anota.
Pega uma caderneta e anota por 5 dias os horários do seu filho, tá? Então anota lá, horário que começa o dia, horário que sente sono, horário que você vai lá e oferta sono, para que aí depois, em cima disso, a gente possa organizar. Porque aí a gente vai trazer 2 horários que são extremamente importantes para a criança. Horário de iniciar e de finalizar o dia. É através desse horário que eu regulo o relógio biológico. Escuta o que eu tô falando. A partir de 6 até 1 ano e 6, a criança precisa de 10 a 12 horas de sono noturno, tá? Ela precisa. Qual é a melhor hora para colocar teu filho para dormir? Depende. Tem criança, 95% das crianças são matutinas. Então elas acordam cedo, então elas precisam dormir cedo. Tem criança que não é tão matutina assim, né? E que aí precisa o quê? Ela acaba acordando mais tarde e acaba dormindo um pouquinho mais tarde. Mas para isso, eu preciso ter anotado ali para saber como é que é minha criança. Às vezes eu pergunto pra mãe, teu filho é matutino? A mãe não sabe responder. Por quê? Porque tá tão presa naquela janela, naquela tabela ali e não olhou para a criança. Então entender a individualidade da criança é um ponto extremamente importante. É um ponto que quando eu estou trabalhando em consultoria, gente, é em cima disso, é em cima da individualidade da criança que eu trabalho. É a criança que precisa mostrar para mim como é que eu vou conduzir, né? Sou eu, com certeza sou eu que organizo, mas eu preciso ver a preferência daquela criança, né? Isso é respeitar, isso é ser respeitoso, é ver a individualidade, né? Outro ponto que é importante, hora de almoçar e hora de jantar, se essa criança já se alimenta, né? Ele com 6 meses vai iniciar. Por que é importante? É importante porque isso regula o relógio biológico. Só que, gente, essa mãe que está começando a introdução alimentar, não adianta achar que já vai ser tudo muito fixo e tudo muito organizado. Uma criança que tá com sono não come bem, às vezes é preciso se reorganizar. Olha, agora era a hora de dar o almoço, mas se a criança pingando de sono, eu vou dar mamar a hora que acordar eu dou o almoço, porque senão vai gerar 2 frustrações. Pensa, a criança com sono, recebendo algo, ai, nossa, bati a mão aqui, gente, recebendo algo que é novo. Essa criança não vai conseguir receber, essa criança não vai conseguir lidar com isso. Então esse respeito, entender que às vezes eu preciso flexibilizar é importante. Mas depois que já passou desse momento da introdução alimentar, que as coisas já estão mais caminhando, eu vou fixar horário para iniciar o dia, horário para almoçar, para jantar. Jantar eu gosto de falar 2 horas antes do adormecer e horário para adormecer. Entendendo que a criança precisa de 10 a 12 horas de sono noturno. Se essa criança acorda às 6, é uma criança que eu preciso estar dando a chance dela dormir pelo menos 11 horas. Então é uma criança que precisa estar dormindo 7 horas da noite. Eu vou colocar ela para dormir mais cedo. E eu vou organizar. Travou, gente? Travou só pra Lu ou travou pra todo mundo? Vocês estão me ouvindo bem? Gente, estão me ouvindo bem? Responde aqui pra mim. Minha água acabou. Vocês estão me ouvindo? Me dá joia, vocês estão me ouvindo? Se foi só pra Lu que travou, se travou pra todo mundo, estão me escutando? Gente, estão me ouvindo? Não travou não, tá. Então, Lu, deve ser tua internet. Joga aí no 4G que aí você escuta melhor, tá? Seguindo. Então, assim, ó, eu preciso respeitar isso, sabe? Eu preciso olhar pra essa criança. E às vezes a gente acaba não olhando. E é um ponto extremamente importante, tá? É um ponto que a gente precisa colocar ali como prática, de observar a criança. Se o horário do almoço está funcionando bem. Porque às vezes sempre está coincidindo, um dia ou outro isso acontecer, ok? Mas às vezes sempre está coincidindo do horário do almoço, seu horário está com sono. Não vai funcionar, eu preciso trocar aí, né? Um pouquinho, colocar esse almoço para um pouquinho mais cedo, ou então colocar esse almoço para um pouquinho mais tarde, para reorganizar a rotina que cabe dentro nesse momento, tá? Isso é muito importante, tá? Que seja claro. Aí um outro ponto que é importante na rotina é criar rituais. Então, assim, é ritual de bom dia. Esses dias uma mãe perguntou assim pra mim, o que é ritual de bom dia? Eu faço ritual de bom dia até hoje com a Diana. Então, quando ela acorda, ela chama, ou ela me chama, ou ela chama o pai dela. Dificilmente ela levanta da cama. E aí eu vou lá, bom dia, minha filha, que delícia. Eu vou lá, abraço ela, nós vamos iniciar o dia, encho ela de beijo. Isso é o meu ritual de bom dia com ela. É onde ela se levanta da cama, ela abraça, a gente se conecta ali. Isso é ritual de bom dia, e isso é dela desde bebezica, de eu ir no berço, de eu sinalizar que era dia, deixando a luz entrar,
né? Ritual de boa noite, extremamente importante, gente. Honrar a noite dentro das nossas casas. O que eu vejo? Vou contar uma coisa pra vocês, uma questão minha aqui na minha casa. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu tô, graças a Deus, finalizando uma reforma em casa, né? E a gente fez algumas alterações aqui dentro, até depois no escritório eu terminei agora, vou mostrar ele pra vocês e tal. E eu mudei a parte de iluminação também dentro da minha casa. Então eu mudei todas as minhas luzes por luzes amarelas, né? Quando eu mudei, os primeiros dias eu mandei mensagem pro arquiteto, eu falei, eu acho que eu não vou dar conta dessa luz amarela, eu não enxergo, eu sou meio míope, aí eu não consigo enxergar. Ele falou assim, espera mais uns dias, eu acho que você vai se adaptar. E, gente, é maravilhoso, porque com a luz amarela eu consigo honrar a noite dentro da minha casa. Lá na fazendinha, boa, gente, eu também cantava, só que eu não cantei aqui lá na fazendinha, porque, tipo, eu sou mega ruim de cantar, assim. Eu tava assistindo uma moça nos stories esses dias e ela cantou. Ai, fiquei tanto com uma inveja branca dela, porque eu queria também poder cantar aqui, mas, assim, ninguém ia querer nem assistir meus stories. Porque, tipo, nossa, eu sou péssima, mas pra Diana eu canto, tá? Mas ótimo, lá na fazendinha. Da mesma forma que a gente tem ritual de bom dia, a gente tem que ter da mesma forma que a gente tem ritual de boa noite, a gente tem que ter de bom dia, né? Então, só voltando no assunto. Aí eu coloquei luz amarela. E, de fato, é vida. Luz amarela é vida, porque aí eu consigo honrar a noite dentro da minha casa. E é vida pro sono da minha filha e é vida pro meu sono. Quando é 7 horas da noite, assim, às vezes eu tô no sofá, eu sinto, sabe? Meu corpo já começa meio que querer dormir ali. Por quê? Gente, a luz amarela não impacta a produção de melatonina. E o que a gente tem que trazer dentro da nossa casa? Honrar a noite. Não é o horário mais agitado depois das 5, 6 horas. Quando eu digo honrar a noite, não é que é pra mumificar, não é que é pra todo mundo ficar paralisado, sem deixar a criança ir pro chão, sem deixar a criança brincar. Mas é eu não trazer o maior estímulo. Eu sempre digo assim, principalmente pro pai. Pai, que hora você chega? Eu chego, sei lá, 6 horas. É difícil a gente conter um pouco o pai, né? Porque pai é sempre mais agitado, assim. O pai sempre tem aquelas brincadeiras de jogar pra cima. Então eu falo, se a criança vai dormir 7h30, pai, você tem meia hora pra brincar aí. E mais agitado, depois a gente vai diminuir a energia. Pra honrar a noite. Antigamente, gente, lá atrás, a gente honrava a noite porque não tinha luz elétrica. Agora, se a gente quiser não honrar a noite e fazer a nossa casa o dia inteiro ser dia, a gente faz. Então a gente precisa ter esse cuidado com os nossos filhos e muitas vezes a gente não tem esse cuidado e isso é de extrema importância, tá? Então é honrar a noite. Olha só, uso de tela 2 horas antes do adormecer, não deve ter uso de tela. Mas tá no jornal, mas a criança sempre tá olhando, isso impacta a produção de melatonina. Não vou ligar a musiquinha à noite, a noite é atividade mais tranquila, não vou ficar ligando música, sabe? São pontos extremamente importantes na rotina. E um outro ponto que é muito importante na rotina é criar uma sequência de atividade antes da soneca, criar uma sequência de atividade antes do sono noturno. Gente, isso que eu tô falando pra vocês é de bebês de 6 meses até 1 ano e 6. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Cada vez que a criança vai ficando maior, ela vai ficando mais esperta e vai tendo mais cardápio ali, né? E aí o que eu vejo muito, mas eu vejo muito isso, e eu vivenciei isso na minha casa, a minha rotina estava completamente ajustada, e aí a Diana entrava dentro do quarto, ela não queria dormir, ela achava ruim, saía qual que é a idade do bebê, Jéssica? Depois você me manda aqui, tá? A criança saía, ela queria sair, ela chorava, ela não queria ficar dentro do quarto, e aí assim, eu me perdi, e aí eu falei, não, peraí, vamos respirar fundo. Eu preciso ser consistente. Se ela está com sono, é óbvio que ela quer sempre brincar mais um pouco, é óbvio que ela quer sempre olhar mais uma coisa, mas é importante que eu mostre para ela que agora é hora de dormir e que mesmo tendo choro, eu acolha o choro dela, mas eu diga, olha minha filha, nós já brincamos lá fora, nós já fizemos tudo, agora é aqui. E o que muitos pais se perdem é na hora que tem choro, a gente pega e sai do quarto. Mas peraí, tá chorando por quê? Tá chorando porque tá resistindo dormir. Tá, mas tá precisando dormir. Então eu vou te acolher, eu não vou ficar silenciando esse choro, porque senão eu começo a sair do quarto e eu me perco. Vou contar um caos aqui pra vocês, tá? Eu atendi uma família, a bebê tinha 1 ano e meio. E aí ela teve uma questão assim, ela teve
um quadro de assadura, teve um quadro de desconforto, um dia na hora de dormir, ficou uma semana assim meio bagunçado. E aí, é óbvio que quando a criança tá com dor, a gente acolhe muito mais, a gente sai, né? Às vezes sai um pouco ali do que a gente tá habituado com a rotina, e eu penso que tá tudo bem, que eu tô falando de um momento que a criança tá precisando de mais, e tá tudo certo. E aí eu tava em acompanhamento e a criança já tava bem, não tinha mais assadura, não tinha mais dor. E aí a mãe disse assim, Fê, eu entro dentro do quarto e eu acho que eu vou... A mãe disse assim pra mim, eu lembro como se fosse hoje, eu vou numa gastro. Eu falei, por quê? Não, porque tem alguma coisa que tá errada. Aí eu falei, me conta. Eu entro dentro do quarto e ela chora, assim, deve estar rolando algum desconforto, né? E aí eu pego e saio do quarto. E falei, tá, e aí quando você sai do quarto? Ela para de chorar. E aí eu falei, peraí, então vamos relembrar. Quando ela teve aquele período de desconforto, que ela teve assadura e tudo isso, quando você tava com ela dentro do quarto, ela chorava. Você saía do quarto, ela chorou? Não, Feira, ela não chorou. Desculpa, ela saía do quarto, ela chorava, Feira, ela tava com muita dor, ela chorava, ela vinha pro meu colo. Beleza, então de fato era um desconforto. Era um desconforto que doía dentro e fora do quarto. Ok? Tá. Nesse momento, o que tá acontecendo? Então ela chora dentro do quarto. Quando eu saio do quarto, imediatamente ela para de chorar. Ok? Ok? Então, esse desconforto ele só acontece dentro do quarto, é isso? Bom, então será que isso é dor? Ou será que isso, acabamos criando um comportamento ali que sempre que há choro eu saio de dentro do quarto? Filho, eu acho que nós criamos esse comportamento. Beleza. Então, se eu continuar insistindo que sempre que há choro eu saio do quarto, sempre que há choro eu saio do quarto, quando que essa criança vai dormir dentro do quarto? Quando ela estiver arregaçada, exausta. E aí, então, como é que eu faço pra mudar isso? Entrando dentro do quarto e dizendo assim pra você, meu filho, eu entendo que você queria sair lá, que você queria brincar, que você queria fazer qualquer outra coisa, mas olha, agora é hora de dormir, eu tô aqui junto com você, nós não vamos sair do quarto. Isso é um ponto muito importante e é um ponto que muitas vezes não é feito, porque a criança começa a chorar e a gente sai do quarto. Eu tô falando isso de bebê de 6 meses até bebê de 1 ano e 6, até bebê de 3 anos de idade. A partir do momento onde eu vejo que é sono, que tá tudo muito bem atendido, que é realmente um protesto com relação ao sono, eu não saio do quarto, porque senão eu vou dando cada vez mais estímulo. E essa criança vai tendo cada vez mais dificuldade em se relacionar com o sono. É óbvio, gente, que eu tô falando... Igual quando eu tô em acompanhamento, né, em consultoria, o que eu falo pra essa mãe? Mãe, a gente precisa avisar com previsibilidade essa criança. Eu preciso ir avisando, olha, vou diminuindo a energia, daqui a pouco nós vamos dormir. Eu preciso falar pra essa criança se preparando. Fê, mas meu filho só tem 6 meses. Será que ele entende? Entendi tudo. Tudo. E é desde quando a gente nasce que a gente vai verbalizando, a gente vai trazendo pra criança o que vai acontecer. Porque é em cima disso que é respeitoso. A gente não pega a criança do nada. A gente não pega a criança do nada, de surpresa, e soca a criança dentro do quarto. Não é assim que funciona. Eu não tô falando de um robô. Eu tô falando de um ser humano. Então eu envolvo a criança nesse processo. Eu verbalizo, eu acolho. Sabe uma outra coisa que eu preciso pontuar com vocês? Por vezes, quando a gente entra dentro do quarto, a gente tá tão agitado, a gente tá tão irritado, a gente tá tão querendo sair logo dali, que a gente não tá passando a mensagem do fundo do coração que a gente precisa passar. Isso é um ponto muito importante. E não adianta a gente achar que, não, eu vou enfiar isso debaixo do braço, eu vou entrar dentro do quarto e minha filha não vai perceber. Como não? A criança vive na nossa esfera. Até os 7 anos ela tá na esfera da mãe. E ela vai sentir. Por vezes, essa semana eu ainda fiz isso. Eu falei, filha, a mamãe tá muito agitada. A mamãe tá com muita coisa pra resolver. A mamãe vai ficar aqui com você, tá? Mas vamos relaxar. Ajuda a mamãe, né? Tem um pouco você também de paciência com a mamãe hoje. Pô, a Diana já tá numa idade que quando eu verbalizo, ela já entende, ela já até responde, né? Agora, dependendo da idade que a criança de vocês estiverem, nós estamos falando aí de uma faixa etária de 6 meses a 16 meses, ela não vai responder, mas ela vai entender. Eu vou liberar a ela um espaço. Eu vou verbalizar o que eu estou sentindo. Isso é muito importante. É importante, às vezes, reconhecer, olha, hoje eu não dou conta, hoje eu não tô bem. Você pode pôr ele pra dormir? Ter esse diálogo com o marido, sabe? Porque isso é muito importante. Às vezes a gente fica tentando enfiar as coisas debaixo do braço da gente e fica tentando ir lá, e aí você tá lá dentro do quarto com a criança tá meio que tentando relaxar e você tá com a cabeça a mil.
Você tá querendo sair do quarto. Gente, não funciona. Colocar pra dormir exige paciência, exige conexão, exige uma calmaria dentro da gente. Eu já contei isso inúmeras vezes aqui. Que a Diana dorme assim 10 minutos, assim, ela tá dormindo. Um dia eu ia no aniversário de uma amiga, o João falou assim, deixa que eu ponho ela pra dormir. Eu falei, não, eu coloco, né? Coloco rapidinho e depois eu vou tranquilo. E eu fui colocar ela pra dormir e ela levou 1h30. Por quê? Porque ela tava sentindo a minha agitação pra eu sair. Com certeza ela tava sentindo, né? Então isso é importante de que seja consciente. Ó, fecha o olho. Se acolhe, né? Tem esse momento pra você. Tá lá dentro do quarto, respira fundo. Tipo, não adianta surtar. Então, fecha o olho, aproveita esse momento de conexão com a pessoa que você mais ama no teu colo. Respira fundo. Se faz presente ali no momento. Quanto que isso é difícil, né? Nem sempre a gente consegue. Mas isso é muito importante. Estar presente. A gente, para cuidar do outro, seja para o sono ou para qualquer outra coisa, a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa estar presente. A gente precisa entender o que a gente está sentindo. Talvez antes de ser mãe, você enfiasse tudo debaixo do tapete e deixasse lá. Quando a gente é mãe, não dá. A gente precisa olhar. E isso é para o sono, para alimentação, para educação. Todas as vezes, por exemplo, só dando um exemplo lá na frente, depois a gente vai voltar aqui para o sono. Todas as vezes que eu tenho vontade de gritar com a Diana, é porque eu não tô bem. É porque eu não sei lidar. Né? É isso. Olha lá o que a Rosana falou. Isso é muito verdade. Quando eu parei, relaxei, fiquei admirando, ele conseguiu relaxar rápido. Energia, né? Vai conseguir isso todos os dias? Pô, óbvio que não, ser humano, né? Tem dia que o negócio tá mais agitado. E tá tudo bem. Mas é muito importante que a gente tenha essa consciência de entrar dentro do quarto com os nossos filhos, de deixar tudo ali pra fora, de conseguir respirar fundo, de estar presente nesse momento. Nem sempre é fácil, mas é de extrema importância, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre rotina, sobre transições de soneca, e sobre questões que são também muito importantes. 6 meses. Quando eu falo de um bebê de 6 meses, eu tenho a expectativa, de novo, tô falando de uma tabela, né? Para que eu dê, então, para vocês um alinhamento das coisas, mas que é muito importante para mim que vocês olhem para os filhos de vocês, que vocês respeitem essa individualidade, que vocês observem, e vocês só vão conseguir fazer isso anotando para olhar, anotando para ver o que tá acontecendo. É assim que funciona, tá? Mas com 6 meses, normalmente a criança faz 3 sonecas. Ó, pós-Covid, gente. Até que não tossi muito, né? Hoje faz 3 sonecas, janela de sono de 2 a 3 horas. A primeira janela de sono do dia é sempre a mais curta e depois são as mais longas, tá? A soma das sonecas com 6 meses é mais ou menos de 3h30, tá? Bebês ali com 8 meses, transição de soneca. Vou falar sobre transição. Primeiro eu vou falar ali dessa faixa etária que a gente tá falando, depois eu vou falar sobre transição, que é de maneira geral. Calma, eu vou falar um pouquinho do berço. Vai ser o último assunto nosso pra fechar, tá, Jéssica? Peraí que eu vou falar. Quando a gente tá falando sobre bebês com 8 meses, mais ou menos, tem criança que com 7 meses e meio, tem criança que com 8 meses passa por uma transição, né? É onde a criança perde uma soneca. E aí passam para 2 sonecas. É mais ou menos essa faixa etária, 7 meses e meio, 8 meses. 2 sonecas, janela de sono de 2h30 a 4 horas. Soma da soneca, 2h30 a 3 horas. E lá com próximo de 16 meses, tem criança que com 14 meses já começa isso. Começa a transição para uma soneca, né? E aí é uma soneca no meio do dia, mas aí é um assunto que a gente vai falar na nossa próxima live, tá? Transição de soneca é sempre muito confuso. Tá me dando calor, gente. É sempre muito confuso. Por quê? Porque a criança precisa
precisa da soneca ainda, em alguns dias, em outros dias a criança não precisa. E acaba gerando uma confusão, porque no dia que ela tem a soneca, ela vai dormir mais tarde e às vezes acorda mais à noite. E no dia que ela não tem a soneca, ela fica um tasmania no final do dia. Então isso gera muita confusão na cabeça dos pais. Por isso que eu falo assim, ó, é um momento que exige muita observação dos nossos filhos, para que a gente possa ser o mais assertivo possível, entendendo que é um momento que por vezes a gente vai errar e aí vai acabar acontecendo da criança precisar dormir um pouco mais cedo ou precisar de uma soneca de transição no final do dia. Isso é muito comum. Dura mais ou menos uns 15 dias essa transição até a gente conseguir ajustar as coisas pra alinhar, tá? O que eu posso fazer no momento de transição? O dia que tiver menos soneca, coloca pra dormir mais cedo. E o dia que for ter a soneca, a última soneca, eu sempre tomar cuidado com a duração dela para não atrapalhar muito o horário de sono noturno. Eu posso deixar ali uma soneca como se fosse uma soneca de transição, uma soneca de ponte, uma soneca de no máximo meia hora. É um ponto importante, porque senão eu acabo bagunçando muito. E a melhor forma que a gente tem nesse momento é de ir anotando e de ir olhando e observando. Sim, vai ter dias que vai precisar ainda da soneca e vai ter dias que não. O dia que não eu coloco para dormir mais cedo e o dia que sim, que tiver, eu coloco para dormir um pouquinho mais tarde e cuido para que essa última soneca não seja mais longa, tá? É isso. Tá? E entender que é um momento confuso. É mesmo, transição de... Porque tá todo mundo se reajustando. É a gente que tá se reajustando com essa nova rotina e é a criança também que tá aprendendo ali a passar por esse momento com menos soneca, a ter um ajuste do relógio biológico dela, tá? Ok? Agora vamos falar um pouquinho, para finalizar nossa live, sobre a forma do adormecer. É um dos pilares também. Não tem como a gente não olhar para isso. Gente, se vocês tiverem anotado tudo que eu falei aqui hoje, se vocês guardaram, vocês vão colocar em prática na casa de vocês e vocês vão ter resultado. Entenda que quando eu falo sobre sono, eu preciso ter constância. Não adianta falar assim, entendi, um dia não deu certo. Presta atenção. Não vai dar certo. É repetição, né? É sempre observar. É algo que exige que a gente olhe com prioridade. É fazer o que precisa ser feito, tá? Não adianta querer achar que em um dia vocês vão resolver tudo, porque não vão mesmo. Quem prometeu, como é que é? Em 10 dias, menos não sei quantos despertares, acorda pra vida, gente. Tô falando de um ser humano, né? Então, não funciona assim, tá? Então, vamos lá, vamos pontuar agora a forma do adormecer. Uma criança, o sono é cíclico, tá? O sono é cíclico, adormece ninando, adormece mamando, adormece, tá? Algumas crianças dormem mamando e conseguem emendar no berço. Outras crianças dormem ninando e conseguem. E outras crianças não. Então, eu preciso entender que eu preciso dar um pouquinho de autonomia para essa criança, tá? Se eu não der autonomia, as coisas não vão funcionar. E o que é dar autonomia para a criança? É diminuir o estímulo que a criança precisa para pegar no sono. Todos nós temos associação de sono. Associação de sono é algo extremamente natural. Eu, por exemplo, eu viro pro lado esquerdo, eu enfio minha mão debaixo do travesseiro, assim, para eu conseguir pegar no sono. E todas as vezes que eu me acordo, porque a gente se acorda no meio da noite, ninguém dorme a noite inteira e é natural se acordar, eu preciso voltar para essa posição para que eu consiga voltar a adormecer. E a criança não é diferente. Acontece que se essa criança precisar de algo que não está no corpo dela, por exemplo, adormece fora do berço, no colo da mãe mamando, e aí acorda no berço, ela vai precisar disso. O que eu vejo muito nessa faixa etária? A mãe deixa a criança dormir mamando, porque às vezes é a única forma que a criança sabe adormecer e que a mãe sabe colocar essa criança pra dormir. Só que aí no meio da noite a mãe não quer isso. E aí no meio da noite a mãe tenta resolver isso. E não é assim. Eu preciso fazer uma construção desde o primeiro momento da noite. Primeiro eu olho pra noite e mantenho as sonecas da forma que estão sendo feitas e sendo feitas, porque para que eu possa evoluir na noite, eu preciso organizar a rotina, né? E eu preciso ter uma boa rotina. E eu evoluo na noite para depois trazer isso pro dia. Isso é uma dica de ouro, tá? Senão você tenta fazer tudo junto, você vai fazer uma grande lambança. Quando eu tô em consultoria com a mãe, a gente vai por partes, é um processo. Eu não chego na mãe e falo, vai tudo de uma vez, porque não vai, não funciona, tá? 1 ano e 4 meses acorda para mamar 10 vezes. Obviamente que isso não é sono. Isso não é sono, isso não é fome. Isso é forma de dormir e precisa ser mudado. Olha, nós não vamos mais dormir mamando. Nós vamos dormir agora no colinho da mamãe. A mamãe vai balançar você, porque eu vou fazer uma troca. E aí,
Depois, eu vou repetir isso. No meio da noite também não vai dormir mamando mais. Eu vou trazer você pro colo e vou te balançar. Fê, mas tem protesto. Gente, que bom que tem protesto. Neurologicamente é natural que você tenha protesto. Estranho se você mudar alguma coisa e teu filho não perceber. Aí você precisa ficar preocupada. Agora, se tem protesto, ok, vai lá e acolhe. Tá no teu colo. Fê, mas ele chora muito. Tá no teu colo. Não é fome, é protesto. Mostra pro teu filho com calma que tem uma outra forma de acolher. Entendeu? Dormiu, berço. E aí eu vou evoluir. Então hoje você vai dormir ninando, tá? Mas ele segue acordando, óbvio, porque ele segue não tendo autonomia. Eu estou trocando. Eu tô fazendo algo de forma gradual. No meu atendimento, eu sempre faço de forma gradual. Eu não gosto de bancar louca, tacar a criança no berço e dizer, vai, se vira. Eu não acho respeitoso isso. Eu acho que tem que ser uma mudança de forma gradual. E uma mudança de forma gradual exige um pouco mais de tempo, demanda um pouco mais. Traz pro colo, acolhe, dormiu, berço. Próximo passo. Vou balançar. Menos. Cada vez menos, até que vai dormir no colo. Parado. Vai ter protesto? Mas tá no meu colo. Dormiu, berço. E depois a evolução disso é começar a colocar a criança mais acordada no primeiro momento da noite. Porque se aprende no primeiro momento da noite, é natural que nos outros momentos também. Só vai, de fato, acordar aí quando tiver algum desconforto. Que eu vou precisar ir lá, vou acolher, vou ver meu filho, eu amo ele, eu vou estar ali. Tá tudo bem. Tô falando de uma criança que de vez em quando vai dar uma desajustada. Mas que se tem autonomia para adormecer. Outra coisa, quando essa criança brinca no quarto dela? Quando essa criança vai pro berço acordada? Porque isso é importante. Não tô falando acordada para dormir, não. Acordada, aleatoriamente. Você põe ele no berço pra criança brincar um pouco. Às vezes a gente nunca faz isso. Às vezes a criança nunca vai pro quarto dela. Ela nem reconhece o quarto dela. Esse é um ponto importante, tá? É um ponto importante. Extremamente importante. Fê, hoje eu tô falando de bebês maiores, tá? Mas assim, quanto tempo eu posso deixar a minha filha no colo chorando? Gente, isso depende muito de mãe pra mãe. Tem mãe que é super tolerante ao choro, tem mãe que não é. Eu tô falando, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu fui olhar pro sono da Diana, a Diana só dormia mamando e acordava 10 vezes na noite. Diana tinha 8 meses. Obviamente, e a Diana é extremamente expressiva, né, gente? Obviamente, quando eu tirei ela do peito e disse, olha, não é tirei, eu não desmamei. A Diana foi desmamar com 1 ano e 7, tinha nada a ver com isso, desmame, hein? Vai fazer confusão aqui. Mas quando eu disse, olha, você vai mamar, mas você não vai dormir mamando, você vai dormir no colo da mamãe, cara, teve muito protesto, tá? Muito protesto mesmo. 50 minutos de protesto, muito protesto, né? Mas aí ela dormiu. Em momento nenhum eu me senti péssima mãe. Ela tava no meu colo, tá? No meu colo. Eu tava balançando, eu tava acolhendo. Olha lá, a Carol falou assim, eu não sou tolerante, eu me estresso fácil. Eu também não sou uma pessoa extremamente tolerante, tá, Carol? Não sou. Sou uma pessoa super, assim, tipo, pra ontem. Eu gosto do negócio pra ontem. E também, assim, perco a paciência com facilidade. Eu me corrijo muito sobre isso hoje na educação da Diana, assim, pra não perder a paciência. Pô, eu não posso perder, eu tenho que ter paciência. Só que, a partir do momento que é consciente pra mim, que não dá pra ficar na posição de reclamar que ela dormia mal, mas que eu não fazia nada pra mudar, e que eu sempre repetia o mesmo padrão, eu entendi que eu tinha que acolher ela. E eu tinha que ter paciência. Não tinha outro jeito. O que eu fiz? Fiz o que precisava ser feito pra sair daquela posição que eu tava. É diferente eu entender o que precisa ser feito e eu ir lá com calma e fazer isso, né, do que no meio da noite, do nada, eu surtar e querer fazer algo diferente. É muito diferente. Quando eu entro sabendo o que eu vou encontrar e como que eu devo conduzir, eu tenho segurança e eu entendo. Agora, quando eu, no meio da noite, estou passada de sono e acaba às vezes explodindo, é muito diferente, tá? É muito diferente, tá? Gente, pô, foi uma liveona hoje, hein? Todo mundo anotou o que tinha que anotar? Eu queria falar pra vocês o seguinte, eu não vou responder as perguntas de vocês aqui hoje, porque não vai dar tempo. Se vocês precisarem de uma ajuda com relação a pegar na mão e dizer, vou junto com você, é só me chama no direct, às vezes no direct eu não vejo, mas me chama no WhatsApp, que eu explico pra vocês como que eu trabalho. É pegar na mão da mãe, e é diariamente estar conversando com essa mãe, tá?
Fê, não tenho como pagar tua consultoria, tem o e-book. Fê, não quero consumir nada teu, tem o gratuito. Tem o gratuito é chegar aqui, pegar o papel, pegar a caneta e organizar. Eu não faço por vocês, eu direciono vocês. Mesmo quando vocês compram a minha consultoria, o que eu posso fazer é direcionar vocês, mas eu não posso fazer por vocês. Mesmo quando eu faço atendimento na minha cidade, eu não vou na casa, porque a criança precisa ter um vínculo com o cuidador que vai colocar ele para adormecer, porque adormecer envolve segurança, tá? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Um beijo grande. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês correm lá e mandem na caixinha de pergunta que tá aberto. Quem não tá no grupo do WhatsApp, o grupo é gratuito, sempre tem muita informação. Tem lá no Linktree, lá na bio, vai lá e entra no grupo do WhatsApp, tá? A live vai ficar salva no YouTube, para que vocês corram no YouTube, me sigam lá. Lá não é seguir, lá é... O que é lá no YouTube? Se inscrever no canal. Se inscrevam no canal do YouTube, vai lá, assiste a live de novo e coloca em prática. Tá? Tem essa não, de dormir só quando tiver 4 anos. Isso não é verdade. Não normalize a privação de sono. A privação de sono, por vezes, ela rompe um vínculo maravilhoso entre mãe e criança por conta de excesso de cansaço. Privação de sono destrói família, tá? Um beijo no coração de cada uma de vocês.